Graças a Deus, irmãos e irmãs. Amém. Sempre uma alegria estarmos juntos. A gente vai começar com as pastorais, que é o primeiro minuto, que a gente está falando sobre as bem-aventuranças. Lembrando sempre que o termo bem-aventurança, que muitas vezes é traduzido por felicidade, a melhor tradução seria vida com dignidade. É claro que há situações em que essa tradução tem de ser adaptada para o contexto, mas por quê? Porque a ideia de felicidade não está na Bíblia. Porque a ideia de felicidade implica em que todo o contexto está bem. Então, felicidade é um ambiente. Num mundo marcado pela miséria, pela angústia, pela dor, pelo sofrimento de tantos, em todos os cantos do mundo, a felicidade, como nós aprendemos e apregoamos, não é possível ao cristão, porque o cristão sofre com quem sofre, chora com quem chora, assim como se alegra como se alegra com quem se alegra. Então, o cristão está sempre solidário. Então, a felicidade, nesse sentido moderno, ela só é possível se houver alienação. Se a gente não perceber o sofrimento à nossa volta e vivermos como se não houvesse tal sofrimento. Tá certo? Então, por isso que nós não traduzimos por felicidade, não porque não seja uma tradução possível, mas é por causa do conteúdo que essa palavra ganhou com o passar do tempo. Ou seja, está tudo bem comigo, não importa o que está acontecendo do outro lado. Eu estou feliz, se o outro não está feliz, paciência. Não é esse não é o espírito cristão. Então, o espírito cristão é de solidariedade, de alegria, sim, porque é alegria no Senhor, de celebração do perdão, de celebração da redenção, de celebração da fé, mas não dessa felicidade como se o mundo estivesse maravilhoso, como se tudo fosse maravilhoso e tudo está do jeito que eu gostaria, então eu estou feliz. Não. O cristão nunca se desatenta, nunca perde o senso da necessidade alheia. Tá certo? Nunca perde o senso da necessidade alheia. Tem alguém sofrendo, tem alguém chorando, nós estamos juntos. E, infelizmente, esse é um mundo marcado por isso. Então, o que nós buscamos é essa vida de dignidade, inclusive embutido na nossa noção de dignidade, está o serviço, a prontidão para com o outro, a solidariedade, etc. Amém? Então, hoje o nosso texto está no Salmo de número 32, e os versículos 1 e 2 dizem o seguinte: Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. E o versículo 3 diz: Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: Confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Então, quem é que desfruta de dignidade
na nossa perspectiva da bem-aventurança? É aquele que confessa o seu erro. O grande problema da maioria de nós é sempre tentar uma justificativa. E não poucas vezes, embutida nessa justificativa, a gente vai atrás de um culpado ou de uma culpada que nunca somos nós. Às vezes é a situação, às vezes é outra pessoa, mas é óbvio, é sempre um terceiro. E isso não traz dignidade. O que traz dignidade é confessar para Deus. Confessei-te o meu pecado. Então, é conversar com Deus, é ser honesto com Deus. Porque ao ser honesto com Deus, a gente é honesto consigo mesmo. Então, quem é o ser humano a quem o Senhor não atribui iniquidade? Quem é o ser humano que o Senhor entende que em seu espírito não há dolo? Quem é o ser humano que é bem-aventurado? É aquele que confessa ao Senhor, que não se defende, que simplesmente diz: Senhor, preciso da tua misericórdia, preciso do teu perdão, preciso da tua restauração. Ponto. Porque isso é tudo que o Senhor espera de nós. Porque quando nós confessamos ao Senhor a nossa necessidade, nós abrimos ao Senhor a oportunidade de agir. O maior equívoco que a gente pode cometer é a tentativa de resolver primeiro o que a gente fez e que o Senhor não aprova ou não aprovou, não significa adoração, não é adoração ao Senhor. E aí a gente diz: não, vou resolver isso, depois eu volto para falar com o Senhor, depois eu venho falar com o Senhor. Não, isso no Novo Testamento não existe. Isso no Novo Testamento não existe. A ideia que Jesus Cristo nos ensina é: você confessa e o Senhor te dá vitória sobre a sua fraqueza, sobre a tentação, etc. É sempre bom lembrar que o Senhor nos ensinou a orar dizendo: não nos deixes cair em tentação. Claro que aqui tem uma mensagem embutida. Qual é a mensagem que está embutida aqui? A de que nós somos fracos, de que nós, por nós mesmos, não podemos contra a tentação. Simples assim. Por isso nós pedimos ajuda, pedimos socorro. E é o Senhor que nos socorre e que nos livra da queda. Mas, em havendo o tropeço, a gente não tenta se justificar. A gente não tenta dizer: mas também tinha isso, mas também tinha aquilo, mas também a situação era essa, era aquela, mas também isso não existe. Na perspectiva divina, não existe. Porque eu podia ter pedido ajuda e eu não pedi. E é isso que o Senhor vai dizer sempre: mas você não pediu ajuda, filho. Então, se você não pede ajuda, você está assumindo que dá conta do recado. E você não dá conta do recado. E é a palavra que a Emanilce trouxe, que o Senhor não quer esmagar a cana quebrada, nem quer apagar o pavio que já está com pouquíssima chama. Pelo contrário, ele conserta a cana quebrada, endireita, recupera e incendeia de novo o pavio, recupera o poder de fogo do pavio, de iluminação do pavio. Esse é o objetivo de Deus. Só que, qual é a necessidade? Que eu admita que precise, né?
Se eu digo, não, pode deixar que eu mesmo me conserto, depois eu volto, isso não funciona. Por isso que o salmista disse, enquanto eu calei meus pecados, envelheceram os meus ossos. A ideia aqui de calar os pecados não quer dizer enquanto Deus não sabia o que eu tinha feito. Tá certo? Não é por aí, ok? Não, é enquanto eu não admiti que fui eu. Fui eu que fiquei nervoso, fui eu que perdi a paciência, fui eu que não soube agradecer a Deus, fui eu que me precipitei, fui eu que decidi que ia por esse caminho, mesmo sabendo todos os riscos contidos nele. Fui eu que fiz. Então eu peço perdão e o Senhor me restaura. Como restaura a cana quebrada, como reacende o pavio cuja chama estava sendo extinta. Amém? Então, a ideia aqui, tem que tomar muito cuidado com isso, porque uma vez eu vi um pregador dizer que o pecado é uma coisa que Deus imputa a alguns e não imputa a outros, baseado nesse texto. Aí ele dizia, não, o senhor é que decide se é pecado ou não. Não é isso que está escrito nesse texto, não. O que está escrito nesse texto é, o senhor sabe que você errou e você também sabe. O senhor sabe o que aconteceu e você também sabe. O ponto básico é se você simplesmente vai dizer ao senhor, Senhor, eu preciso de ajuda, eu não dei conta do recado, eu não pedi ajuda, o senhor disse que me ajudaria, mas eu não pedi ajuda. E aí aconteceu o que o senhor disse que ia acontecer. Então já são favas contadas. Me ajuda. Obrigado pelo teu perdão. Lembre-se sempre que o perdão de Deus é a priori. Por isso que vale a pena ir a Deus, porque ir a Deus é encontrar perdão. Ir à Trindade é encontrar perdão. O duro, quando você confessa o seu erro para quem não está disposto ao perdão, é que agora você entregou o ouro para o bandido, não é? Então é por isso que a gente fica se preservando. Mas Deus não é assim. A primeira coisa que Deus fez no universo foi perdoar. O perdão é o primeiro movimento da graça. O segundo movimento da graça é o sacrifício. O terceiro movimento da graça é a criação. Tá certo? Então o Senhor oniscientemente nos viu e soberanamente nos perdoou. E, a partir daí, providenciou uma nova matriz para nos recriar na história, e a partir daí, criou todas as coisas sustentadas nessa nova matriz, que é o Cristo, que é o motivo pelo qual a existência sobreviveu à rebelião. Amém? Muito bem. Isso posto, lembre-se, o perdão de Deus está sempre à disposição. Agora, a riqueza da confissão é que eu finalmente admito. Eu não dou conta do recado, eu preciso de ajuda. Tá certo? E quando eu admito isso, o que é que eu estou admitindo? Que o jeito de Deus está certo. E eu não fiz do jeito de Deus. E isso significa conversão. O que é conversão? É voltar a uma relação com Deus em que só a vontade dele deve ser feita. Porque é a melhor. Não é a única, é a melhor. Claro que não é a única, tem a minha e a sua, né? Mas a vontade dele é a melhor. Então, converter ou ser convertido é voltar a reconhecer que a melhor vontade do universo deve ser a única vontade no universo, que é a vontade de Deus. Amém? Amém. Muito bom, essa é a nossa bem-aventurança de hoje, e agora vamos continuar nosso